parte é apresentar a aplicação rodando localmente em Docker. Então, aqui a gente está na pasta onde a gente deu o... A gente pegou lá com o Git, né? O Git clone. E a gente vai fazer o comando para poder subir a aplicação. Enquanto a aplicação sobe, para a gente não perder tempo, a gente vai mostrar o diagrama proposto que a gente fez além para a AWS. Então, a ideia é mostrar o diagrama, como foi que a gente fez, e o security group que foram criados para gerenciar os acessos a esses recursos. Inicialmente, a gente criou uma VPC por recomendação, a gente seguiu as melhores práticas lá da AWS. A gente criou uma VPC com duas availability zones. Utilizamos a região do norte da Virgínia. Então, a gente criou uma na região, uma na zona de disponibilidade 1A e uma na zona de disponibilidade 1B. Criamos duas subnets públicas e duas subnets privadas. Por questão de como é um teste, um laboratório, a gente criou apenas um recurso, que era o objetivo do desafio, um recurso de EC2 e um recurso do RDS. A gente colocou na mesma zona de disponibilidade para que a gente tenha um serviço contínuo. Então, se cair uma zona de disponibilidade que não for a nossa, a gente continua com o serviço todo funcional. Se cair a nossa, infelizmente, a gente vai parar o serviço. A gente criou um security group inicialmente para a rede pública, aonde a porta 5000, que é a porta da aplicação, vai estar aberta para todo mundo. E a porta 22, a gente amarrou um IP específico da máquina que a gente está fazendo o teste aqui. Já o security group do privado, ele vai permitir a comunicação na 5432, a comunicação de quem está taxado ao security group público. Então, só consegue se comunicar com o RDS quem vier do security group público na 5432. Atualmente, só essa máquina que a gente criou, ela está atachada nesse security group. A gente colocou aqui a porta 5000, a gente colocou um azulzinho aqui para dizer que ela está livre para todo mundo, e a porta SSH é uma porta mais... A gente precisa ter o maior cuidado. Ela está... A gente colocou em vermelho aqui, mas ela está liberada apenas para um IP específico. Qualquer outro IP que tentar acessar via porta 22 essa máquina não vai conseguir. A gente criou um range grande para VPC e ranges /20 para subnets, e a gente atachou o Internet Gateway lá na nossa subrede pública para que ela possa sair para a internet. Como o RDS, quem faz o gerenciamento da aplicação é a própria AWS, a gente não precisou colocar um Network Gateway lá para ela sair para a internet. Então, a única saída para a internet é através da máquina via da máquina C2 na subnet pública via Internet Gateway. Então, ele consegue ir na internet, baixar os pacotes e fazer atualizações no sistema operacional, instalação de pacotes, etc. E nessa área aqui, a gente colocou simulando que fosse clientes ou a própria máquina para a gente poder acessar a nossa aplicação. Voltando lá para o Docker, vamos ver se ele já subiu aqui. E a gente pode fazer o seguinte teste para verificar se a aplicação está no ar. Então, inicialmente, a gente recebeu um status OK, e a gente vai criar uma nova flag aqui para a gente verificar se ela está tudo funcionando certinho. Então, a gente criou a primeira flag, a new feature. A gente está fazendo todos os testes que foram recomendados lá no
no README da aplicação. Nesse momento agora, a gente vai fazer um teste para listar todas as flags. Então, ele vai listar todas as flags que estão criadas. A gente tem a flag que a gente terminou de criar e ela está habilitada. Agora a gente vai pesquisar por uma flag específica, passando o new feature, que foi a regra que a gente criou, e ela vai nos retornar que realmente ela existe. E o que a gente pode fazer agora é atualizar uma flag. No caso, agora a gente desabilitando ela, passando enable como false. E ela foi atualizada. A gente pode até consultar novamente aqui todas as flags e a gente vai ver que ela realmente foi habilitada e que ela está falsa. Voltando aqui para nossa apresentação, a gente já apresentou o diagrama e agora a gente vai demonstrar a aplicação rodando no EC2. Então, o objetivo é mostrar que a aplicação está rodando, que ela está conectada ao RDS e que o banco de dados está funcionando, que a gente possa fazer todas essas mesmas operações. Nós utilizamos a aplicação da AWS do laboratório. Então, a gente subiu o laboratório. Inicialmente, a gente criou um EC2. A gente criou um IP público, um Elastic IP, para que esse IP não altere. Então, a gente criando esse Elastic IP durante todo o trabalho, enquanto a máquina tiver, enquanto a gente segurar esse IP, ele vai ficar, a máquina não vai trocar de IP e a gente vai conseguir trabalhar, acessar via SSH, sempre o mesmo endereço. Então, a gente criou um tier básico, uma máquina T3 micro, e para inicialmente a gente mostrar o network, a gente vai mostrar aqui que ela está na subnet pública e ela está na nossa VPC que a gente criou, que é o Shell de VPC. Visto isso, a gente vai verificar o security group. Então, o security group criado, a gente liberou a porta 22 apenas para uma máquina e a porta 5000 ela vai estar liberada para toda a internet. Então, toda a internet consegue chegar na porta 5000, mas na porta 22 apenas a máquina que a gente está fazendo o teste aqui. Inclusive, é o IP dessa máquina aqui. Deixa eu só atualizar aqui para ele retornar o IP. É o mesmo que a gente já taxou aqui no Security Group, certo? Já o RDS, a gente criou uma instância lá do RDS, que é um PostGre, na mesma zona de disponibilidade lá, no Norte da Virgínia também, ó, as duas na região A. A gente vê que ela está taxada na VPC, e apesar dela estar em várias subnets, a gente vê pelo IP dela e na hora da configuração lá, como ela é uma, uma máquina de apenas uma zona de disponibilidade, ela ficou numa das zonas de disponibilidade nossa e na VPC privada. E o Security Group, que a gente já taxou, a gente pode verificar aqui. Esse é o Security Group privado. E lá dentro tem a permissão para a 5432, que é a do Postgres, e vai estar apontando para o nosso Security Group público. Eu clicar aqui, a gente vai ver que é o público que está taxado lá. Então, para dar início e verificar os testes, a gente vai conectar lá na máquina. Então, a gente vai dar um open aqui.
Então a gente já conseguiu conectar lá, a gente já tinha salvo o IP e a chave. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na pasta onde a gente baixou a aplicação, né? Vou dar um ls aqui para mostrar. É onde vai estar toda a nossa aplicação. A gente vai ativar o ambiente do Python. A gente já conseguiu. E a gente vai exportar as credenciais. Nessa fase das credenciais, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente tentou, inclusive, utilizar outras ferramentas para poder guardar essas variáveis, e até criar um arquivo .env dentro da aplicação, mas a gente conversando com outros alunos e até com o professor, a gente seguiu o que estava lá no README, que era para fazer essa exportação apenas. A gente vai dar início ao banco de dados, o banco de dados ele foi inicializado com sucesso, então a gente vai rodar a aplicação. Vamos rodar aqui a aplicação. A aplicação ela já está rodando. Deixa eu ir aqui para um bash local para poder fazer todos os testes. O primeiro comando é para a gente verificar se a aplicação ela está no ar, só para demonstrar o IP 384.255.26, que é o mesmo IP da EC2. Então, o primeiro passo foi verificar como está a aplicação. E primeiro, inicialmente, vamos listar todas as flags para mostrar que não tem nenhuma flag criada no momento. Opa, existe uma flag já porque a gente criou nos testes. Então, vamos criar uma nova flag agora com outro nome. Que vai ser a New Feature 2. Então, a gente está passando a New Feature 2. A flag foi criada. E vamos verificar quais as flags existentes. A gente vê que existe duas agora, uma que já estava criada, que era a New Filter, e a nova que criamos. Vamos fazer o teste de verificar, pesquisar em cima da flag, e ele retornou. E agora vamos atualizar ela, desabilitando. E a gente conseguiu desabilitar ela. Vamos fazer só mais o último teste. É listar todas as flags. E a gente mostrou que a gente criou, a gente conseguiu criar, consultar e atualizar ela. E ela está como falsa, certo? Para finalizar a nossa apresentação, é, a gente vai falar um pouquinho das configurações Security Group. A gente vai deixar aqui, mas a gente conseguiu mostrar ali no vídeo, tanto do privado quanto do público. Essa é do privado, que está liberado o post disso para a subnet pública. Lá em cima a gente pode ver que aqui é o mesmo que está aqui, está taxado. Termina em D4, falta o Dzinho ali. E eu até tinha arriscado aqui o P público para não expor, mas eu acho que daqui para quando a gente publicar isso, provavelmente a gente já trocou o IP
dessa máquina que conseguiu acesso. Mas é o IP que está lá. Porta 5000 livre, porta 22 está específica para um IP.